Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá voltar aqui para nossa segunda parte da aula, né? Dessa primeira aula que está tratando sobre a nossa introdução à disciplina. Já vimos a primeira parte falando sobre o plano da disciplina, apresentamos tudo, as unidades, como é que ela está organizada. Apresentei também lá o cronograma, apresentei as atividades que serão desenvolvidas, né? O período, atividade que é feita individual, atividade que é feita em grupo, né? Tá bom? E agora vamos passar para a segunda parte da disciplina. Nós vamos falar agora vamos introduzir essa ideia da tomada de decisão. E para isso, eu reuni aqui alguns materiais e vamos analisar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que possivelmente muitos de vocês podem até gostar e eu acredito que seja válido todo mundo explorar um pouco os dados que eu vou mostrar agora de uma maneira mais profunda. Eu fiz um recorte, né, em cima daquilo que me interessava agora, e nós vamos ver a partir de agora, tá? Bom, aqui nós vamos falar sobre a introdução à tomada de decisão, como eu já falei para vocês, tá? Então, olha só, quem é um pouquinho aí dos anos 80, né, é, deve lembrar desse programa de TV, né? Nesse programa de TV a brincadeira era a seguinte, tinha essas quatro cabines e a pessoa ganhava prêmios ou ela ganhava susto, né? Era sorte ou azar que ela tinha, né? Ela tinha coisas boas, coisas ruins. Mas a questão era, ela tinha que escolher, né? Ela tinha que olhar para essas quatro cabines e escolher o que é que ela ia fazer. Tá? Veja só, é, me digam, olhando para essas cabines, o que é que vocês conseguem ver de indicativo para tomar uma decisão? Quase nada, né? Quase nada, porque você não tem, primeiro, o histórico dessas cabines, você não tem padrão de acontecimentos. Você pode analisar, por exemplo, em cima de comportamento, né? Saber assim, qual seria, né, com base em cores, né, com base nas cores, qual seriam os tipos de cores que as pessoas mais poderiam colocar para ser o bom e colocar para ser o azar da pessoa. Entende? Poderia ser uma, um indicativo. Mas assim, esse programa não segue regras, assim, não tem a regra não tem uma lógica. Era simplesmente a pessoa chegava ali hoje e botava, entra na vermelha. A vermelha vai ser a parte ruim e os demais vão ser as partes boas. Aí de repente a pessoa, não, eu vou para verde. Aí ninguém falava, tudo bem, pode ir para verde. E de repente o padrão muda, a regra muda sem sentido algum, sem lógica nenhuma, né? Então, assim, quem escolhia a cabine, ele não tinha como fazer uma análise em cima daquilo que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Embora tenha aí alguns modelos que poderiam ajudar nesse processo de tomar a decisão, né, da pessoa. Então ele ia muito na intuição, ia muito no chute, né? Bom, eu gosto da cor azul, então eu vou para a cor azul. Ou então fala, não, a cor vermelha é uma cor quente, eu prefiro a cor vermelha, o vermelho da sorte, vai para a cor vermelha. Então, muito de gosto, né? Talvez até assim, um pouco de racionalidade que as pessoas seguiam nesse processo, tá? Mas não tinha muita lógica, tá bom? Não tinha lógica, não tinha como as pessoas ficarem analisando qual seria a correta ou errada. Nós poderíamos até fazer um levantamento, né, de todos os programas que já existem, desse programa específico, que existiram ao longo das décadas, dos episódios dele, e ver qual era a taxa de que a caixa vermelha, né, a cabine vermelha, fosse a que sempre a que desse maior número de azar para as pessoas, né? Poderíamos fazer essa análise para orientar decisões futuras, né? Poderia ter uma lógica a partir disso daí, né? Mas possivelmente não tinha essa lógica, né? Do mesmo jeito, quando você olha, se eu fosse falar para vocês, escolham aqui uma dessas portas. Escolha uma porta e atrás tem uma coisa boa ou uma coisa ruim. Me digam qual é a informação que vocês conseguem tirar a partir dessas portas. Quase nada, né? São portas brancas com neutralidades exatamente iguais, com o mesmo nível de iluminação, com nada que indique se uma vai ter uma coisa boa ou se uma vai ter uma coisa ruim. Não tem nenhum dado, não tem nenhuma.
Não tem nada que nos favoreça a essa tomada de decisão. São portas totalmente neutras. Essa variação também muda se você apenas colocar uma cor, né? Agora tem cores, tudo bem, mas a neutralidade continua, né? A questão agora é que tem uma cor e você pode, por meio de superstição, inclusive na do meio também, nas brancas também pode ser superstição, né? Porque você fala, não, nunca vou escolher uma porta do meio, porque do meio é em cima do muro não presta, né? Do mesmo jeito que você pode escolher, não, amarelo amarelo me lembra ouro, me lembra riqueza, então vai estar na porta amarela. Então, assim, essa aparência e essas cores, elas também às vezes não indicam nada, né? Não indicam nada. A menos que a gente passasse a conhecer um pouco do modo de pensar da pessoa que escolheu colocar por trás dessa porta algo bom ou ruim, né? E, e essa aqui, você tem até a possibilidade de olhar, entende? Você ainda tem uma chance, embora você não saiba o que está lá, você olha por trás e você ainda vê ali uma promessa de alguma coisa. Mas essa promessa de algo não necessariamente significa que ela vai se cumprir, né? É uma possibilidade. Imagine só você ouvindo uma pessoa dizendo assim, não, olha, vem trabalhar comigo, que aqui você vai ganhar 15 salários. Ou melhor, ou você pode ganhar 15 salários. Você pode ganhar uma coisa, né? E você vai ganhar outra, né? Então, a possibilidade, ela tem uma chance de não dar certo, né? Você olhar e você vê uma possibilidade. No entanto, né, pessoal, dessas três portas, quando você tem a possibilidade, quando você pode analisar, olhar, você pelo menos não entra na porta sem nenhuma informação. Se você tem a chance de olhar, de pegar algum dado de algum local de informação, você já entra na sua escolha, né, com alguma chance de dar certo ou dar errado, ou uma chance menor ou maior, né, mas você já vai sabendo o que pode acontecer. E é essa a intenção que a gente tenta fazer quando nós estamos falando de tomar a decisão nas organizações. Nós temos que buscar informações de diversos lugares, de diversas fontes, de diversos aspectos de diversos ambientes que nos auxiliem na tomada de decisão. Vocês já viram o SIG antes, né? O SIG, uma diferença dele para o sistema que nós vamos ver agora, é porque o SIG ele discute, trabalha com a base de dados da empresa, né? Mas ele tem um processo muito interno, ele trabalha apenas com os dados da empresa, os dados internos. O SAD, ele tem uma diferença, né? Porque ele tem essa possibilidade de trabalhar com dados externos, né? De introduzir dados externos à empresa, né? Então, nós temos como buscar outras informações para esse processo de tomada de decisão. E nas organizações, os processos de tomada de decisão, eles nos levam para análise ambiental, tá bom? A análise ambiental, pessoal, vocês podem analisar todos esses aspectos que estão aqui agora, tá bom? Desde um aspecto que seja do ambiente, que a gente chama de macroambiente, né, que é o ambiente, o maior ambiente que existe, né, aquele que abarca todas as organizações, todas as empresas, todas as pessoas dentro de uma sociedade ou dentro, no caso do mundo, né, são os macro aspectos, né, fatores que nós não temos controle sobre eles, tá bom? Por exemplo, nós não temos controle nenhum sobre os fatores econômicos, alta do dólar, ou desvalorização do real, né? Nós temos como analisar e ver ali e às vezes nos adaptar a eles, né, a essas mudanças, porque uma mudança nesse fator, ela ocorre devido à mudança em outro fator. Eles são interrelacionados, né? É um sistema mesmo que se interrelaciona. A mudança em um fator provoca a mudança em outro fator e uma mudança num outro e assim vai. E eles se autorrelacionam, né? E eles se relacionam de uma forma independente, né? E eles geram mudanças em outros ambientes. Por exemplo, nos ambientes internos, né? No microambiente, né? Onde existe ali alguns aspectos, alguns elementos
que são colocados e que nós não temos controle sobre eles, mas nós também não temos total falta de controle, né? Por exemplo, os clientes, os concorrentes, os fornecedores, né? O nosso público-alvo, nós não temos como determinar que eles vão comprar com a gente, que eles vão trabalhar com a gente, mas nós temos como garantir ali, por meio de uma política interna, que aí é onde existe também um relacionamento com elementos do ambiente interno que favoreçam a nossa influência nesses outros elementos do microambiente. Por exemplo, uma política de pagamento, uma política é, política financeira da empresa, ela pode favorecer, pode incentivar, influenciar os clientes a comprarem com a gente ou os funcionários a permanecer na empresa. Então existe esse interrelacionamento, né, que embora o microambiente, esses elementos como concorrentes, fornecedores, eles nós não temos controle absoluto deles, mas também nós não temos essa total falta de interferência. Porque dependendo desse ambiente interno, que são elementos onde nós temos total controle, porque nós definimos qual vai ser a política de recursos humanos, qual vai ser a política de inovação e desenvolvimento, se nós vamos utilizar sistema, se nós não vamos utilizar sistema, se nós vamos utilizar tecnologia, se a nossa empresa tem foco, e nós temos controle, né? Isso daí nós temos controle com base em algumas coisas. Por exemplo, o meu mercado, né, o meu ramo de mercado, ele está mudando completamente para a eficiência e eficácia do processo. Se eu não mudar para me adequar, para pelo menos estar ali concorrendo mesmo, no mesmo nível dos meus concorrentes, né, pode ser que eu quebre. Né? Um exemplo disso foi quando nós tivemos, né, alguns anos atrás, o início dos caixas eletrônicos. Né? Os caixas eletrônicos, ele foi uma mudança, uma tecnologia que foi inserida que todos os outros bancos tiveram que utilizar. Né? Essa funcionalidade, essa tecnologia colocada, ela influenciou e mudou todo aquele ramo de negócio. Né? Então, assim, é uma tecnologia e olha só, isso é um concorrente. Né? O concorrente que está dentro do microambiente interferindo nas decisões internas do ambiente interno da gente, né? Das organizações. Então, o processo de tomada de decisão, para a gente tomar, para a gente observar e ter uma certeza, ter poder olhar pela porta, que foi aquilo que nós vimos no slide anterior, né? Se eu puder olhar pela porta, eu tenho que analisar esses processos todos, essas atividades todas. Pessoal, professor, aqui eu conto pelo menos uns 10 fatores que você disse que nós não temos interferência quanto, por exemplo, política, dados demográficos, socioeconômicos. Não, nós não temos. Eu vou ter que analisar tudo isso para tomar uma decisão? Não, pessoal, nem sempre. O processo de tomar decisão ele é variado. Né? Existem processos que são altamente sistemáticos, né, e sistematizados e que precisam disso, e outros que não são assim. Né? Existem tipos de problemas que exigem que a gente faça uma análise aprofundada e outros que não. Né? E também tem um outro fator que modifica. Quanto de tempo você tem para tomar a decisão? Decisões urgentes, pessoal. Eu vou conseguir analisar todas essas variáveis? Difícil. A menos que você já venha se preparando para uma situação como essa, né, e que você já tenha vários dados armazenados e um sistema que favoreça a análise rápida disso, né? Mas decisões em curto prazo, em curtíssimo prazo, que você precisa tomar a decisão agora, de vida e morte, né? De faz ou não faz, você não consegue analisar todos eles, a menos que você venha se preparando. Se você tem um processo mais demorado, né, vamos supor, eu estou analisando e eu tenho um processo aí de que vai demorar 3 meses. Gente, 3 meses você consegue analisar isso com certeza. Né? Então, assim, isso dependendo do problema, né, dependendo do tempo, do tempo que você tem para tomar a decisão, você consegue analisar todos ou não. Você pode também ver aqueles que mais influenciam você. Né? Por isso que é importante, às vezes, nós
às vezes não, né? Sempre a gente acompanhar mudanças, né, nas leituras de artigos, revistas especializadas das determinadas áreas, né? Porque aí você vê o que naquele setor específico tem de mudança ou pode acontecer de mudança, né? Para quando você for chamado para dar opinião, para dar um parecer, para dar um veredito, você já tem essas informações mais fáceis para você, tá bom? Mas olha só, analisando tudo isso, e eu falei que eles se interrelacionam, né? E em que frequência eles mudam, por exemplo, dentro dos ambientes? Eles mudam o tempo todo. Eles mudam o tempo inteiro. Os fatores econômicos, né? Você acompanha aí o dólar, né? Tem dia que o dólar está alto, tem dia que o dólar está baixo, tem dia que o dólar sobe muito mais, tem dia que ele desce, entende? Esses índices de economistas mudam o tempo todo, né? A questão política muda também, às vezes um fator, uma ação ou uma, um elemento qualquer que acontece no ambiente político, ele causa uma mudança inteira nos, no entendimento político de um país, né, de uma região, e quando ele está alterando todos os demais, né? Então, e isso basta, por exemplo, uma notícia sair, basta, por exemplo, acontecer a morte de alguém, que simplesmente o ambiente político se altera, né? Não vou levar muito para esse lado, mas para quem já assistiu aí algumas séries, né? Algumas séries, e que aí nas séries a gente consegue acompanhar esse processo inteiro, né? Acontecendo, a gente fica assistindo, né? E nós conhecemos a realidade de todos os personagens que estão ali, né? Mas quando, por exemplo, Game of Thrones, né? Quando o rei morre, né? Lá na primeira temporada, imediatamente todo o contexto daquele reino, né, aquele reino ali se transforma. Então, assim, bastou a morte de uma pessoa, a mudança de um governante e todo o contexto daquele reino e dos demais reinos acabaram se transformando, né? É ficção, é fantasia, mas é aquilo ali que você pode olhar com base na realidade, né? Com base na realidade você consegue perceber aquilo ali também, certo? Isso, como eu falei, né, se altera, a frequência de mudança é o tempo todo. E olha só, em cada um desses fatores, existem milhares de bits e bytes sendo construídos ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, assim, eles estão construindo, olha, o tempo todo eles não param de se modificar. Toda hora, empresas, organizações, tanto no ambiente interno como no ambiente externo, está sendo criado bits e bytes, ou seja, dados o tempo inteiro. E são com base nesses dados que a gente toma o nosso processo de decisão, né? Eles vão se alterando, vão se remodelando, vão se agrupando a outros, e a gente chega numa infinidade de dados para analisar, principalmente hoje, né, que nós temos uma grande quantidade mesmo de dados, né? E aí, pessoal, coloquei aqui umas perguntinhas simples relacionadas a isso, né? Para a gente fazer aqui os exemplos. Olha só, vamos supor, uma decisão bem simples. O que é que eu devo fazer para ser saudável? É uma pergunta, toda pergunta precisa de uma resposta, né? E a resposta geralmente é com base em alguma decisão. O que é que eu devo fazer para ser saudável? Tentem ver aí, pensem, o que é que vocês podem fazer, o que é que você deve fazer para ser saudável, entende? A sua realidade é igual à realidade do seu vizinho, entende? O que você tem que fazer é a mesma coisa que ele tem que fazer, né? O seu corpo é o mesmo corpo dele, ou então o corpo estão com as mesmas taxas, né? Uma outra pergunta, né, que já envolve um ambiente maior. Como tirar as pessoas da pobreza, né? Possivelmente todo mundo tem uma sugestão para dar sobre isso, né? Como tirar? Ah, vamos criar emprego, né? Ah, vamos fazer determinadas ações, né? No âmbito público, né? A outra pergunta, estamos com índice de inadimplência aceitável, né? Uma pergunta que precisa de uma resposta, tá?
questão aqui nessas perguntas, e de todas as perguntas, por mais simples que ela seja, tá bom? Você precisa entender o conceito que está por trás da palavra-chave dela. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da primeira pergunta, saudável. Pessoal, o que é saudável? O que é ser saudável para você? Né? O ser saudável para mim é ter um corpo magro. Ou então, não, saudável para mim é ter taxas dentro da normalidade, né? Dentro do que é previsto como recomendado. Ah, saudável para mim é comer fruta, né? Comer fruta no almoço, né? Saudável para mim é ter uma dieta balanceada. Saudável para mim é fazer uma atividade física todos os dias. Ser saudável para mim é poder tomar uma Coca-Cola com uma pizza, né? Então, ser saudável, o que é ser saudável? Esse conceito muda de uma pessoa para outra, né? Mas se você for olhar em alguns índices, né? O, na nutrição, eles trazem esses índices, né, de massa corpórea, né, quantidade de gordura no corpo, né, e eles já chegaram a conclusões sobre o que é ser saudável, o que é um corpo saudável, né, ou não, tá? Então, assim, é importante que a gente vá atrás dos conceitos disso aqui para favorecer o processo de tomada de decisão. Se você concordar com um conceito, melhor ainda. Agora, se você discordar do conceito, você tem que procurar um conceito que lhe auxilie, que lhe sustente na tomada de decisão, né? Porque senão você vai cair no erro de falar, não, eu escolhi porque eu acho melhor. Mas você acha melhor por quê? Ah, mas porque eu quis. Ou então, porque sim, né? Decisões tomadas no porquê eu quis ou no porquê sim, claramente são decisões irracionais, pessoal. São decisões que diz respeito à sua concepção de vida, de mundo, né? E se você está tomando decisões para você, tudo bem. Mas se você está tomando decisões junto com outras pessoas, como é o caso de uma organização empresarial, uma empresa, ou de um órgão público, esse porque eu quis, ou porque é assim, ou porque sim, não pode existir, né? A outra, né? Como tirar as pessoas da pobreza? Pobreza. O que é pobreza, né? O que seria pobreza para a gente? O que é que você entende como pobreza? E o que é que a literatura fala de pobreza? Entende? Então, altamente, essa tomada de decisão, ela está ligada no que do entendimento do conceito de pobreza. Do mesmo jeito do que o índice de inadimplência. Qual é o índice aceitável? O que é que os economistas eles recomendam como índice aceitável de inadimplência dentro das organizações, né? Para que a organização sobreviva, que ela não entre na falência, né? Para que ela não tenha problemas complicados futuros. Então, esses conceitos nós temos que compreender e ir atrás, tá bom? Para a gente, por exemplo, se eu sei que o conceito de saudável ele está relacionado, por exemplo, com a altura da pessoa, com o peso da pessoa, né? Aí a gente vai fazer os cálculos, né, necessários, os nutricionistas. Se eu sei que nós temos esses dois indicadores, esses dois índices, né, como índices necessários para a gente poder tomar uma decisão e poder conceituar uma pessoa como, por exemplo, saudável ou não, ou obesa ou não obesa, não, né, obesa ou não. Nós temos que ter a altura e nós temos que ter o peso, né? Então, dentro dos nossos sistemas, dentro do nosso entendimento, nós temos que saber que os índices, né? Ou então o dado pobreza, o dado peso e o dado altura, eles têm que ter um local disponível para eles. Ele tem que ser um local onde nós vamos ter que ter entradas desses dados, né? Do mesmo jeito que pobreza. E aí, gente, eu coloquei aqui o pobreza e o nosso exemplo vai ser em cima justamente disso, né? Como tirar as pessoas da pobreza, né? Então, assim, quando eu falei desse entendimento da pobreza, nós temos que entender o que é pobreza, né? Os governantes, eles têm um entendimento de pobreza, né? Você pode ter um entendimento diferente, mas como eu já lhe falei, você tem que ter com base em algum outro conceito, tá? Aí quando você fala como tirar as pessoas da pobreza? E aí a nossa intenção é, qual vai ser a porta que você vai escolher? Você vai escolher a porta, ou a cabine um, 2, 3 ou 4, né? Você vai escolher qual porta, qual vai ser o seu
caminho para seguir, para tentar tirar essas pessoas da pobreza, tá certo? Então, é uma pergunta que nós temos que fazer e agora nós temos que entender o processo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu falei a respeito do, do desse entendimento do conceito de pobreza, né? E como é que afeta, por exemplo, diversas organizações e empresas, né? E o nosso processo de tomada de decisão. Pobreza, quando a gente fala de pobreza em nenhum país, a gente acaba levando para uma ideia do que é um país desenvolvido, um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, né? Países desenvolvidos, né, são países com baixo nível de pobreza, né? E eles não são países com um baixo índice de pobreza, alto índice de pobreza, desculpa, né? Agora, como é que você considera que ele é ou não é um alto índice de pobreza, né? E um país em desenvolvimento e um país subdesenvolvido, né? Nós temos hoje um indicador, né, que colabora para essa tomada de decisão e essa classificação dos países, né? Então, se você fala que você é um país desenvolvido, possivelmente você pode ir atrás dos índices de IDH deles e você vai ver que são índices de IDH altos, né? Muito altos, né? Pessoas que têm um nível de educação alta, conseguem ter uma renda alta, conseguem ter uma longevidade alta. Eu falei esses 3 pontos porque são esses 3 pontos que estão ligados e que são necessários para a construção justamente do IDH, né? Aqui eu coloquei para vocês esse quadro, né? Que é esse quadro, vocês podem encontrar ele no site atlasbrasil.org.br, tá? Vocês vão ver aqui o endereço dele direitinho aqui na frente. E são dados baseados em diversos indicadores aqui do Brasil, tá? Então aqui ele explica, por exemplo, o que é o IDH e como é que nós diferenciamos o IDH. Então, por exemplo, o IDH ele é um índice que vai de 0 até 1, né? Então, IDH muito baixo são aqueles países, estados e cidades, ou então regiões metropolitanas, né, que estão entre 0 e 0,499, né? Então, os estados, cidades e região metropolitana que têm o IDH, né, nesse intervalo, eles são considerados muito baixos. Então, ele tem um IDH muito baixo, né? O baixo vai de 0,500 até 0,599, né? O médio de 0, estou vendo direitinho aqui, né? 0,600 a 699, né? E aí vai crescendo, né? De 0,800 até 1 são os muito altos, tá bom? Então, eu separei aqui algumas coisas, né? O site é o Atlas do Desenvolvimento Humano, né, do Brasil, Atlas Brasil também, você pode encontrar ele como Atlas Brasil. Ele vai te dar essa imagem aqui, nele você pode navegar e conhecer diversas partes, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o caminho lá do download, né? Então você pode ir até lá o download, você vai encontrar essa página aqui com outros dados ainda por baixo, né, com possibilidade de fazer o download de outros indicadores ainda, tá? E aqui, um material que eu utilizei para esse, esse exemplo que eu vou dar para vocês, ele está no Atlas dos Municípios, tá? Nesse Atlas do município aqui. Então, vocês podem baixar ele de lá. Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe para vocês aqui o IDH do Brasil. IDH do Brasil dos estados brasileiros. Então, como eu falei lá para vocês, né? O IDH alto vai ali de acima de 0,800. Então, hoje no Brasil, hoje, desculpa, né? Em 2010, que é os últimos dados que estão lá apresentados, apenas o Distrito Federal, né, no Brasil tem um IDH acima de 0,800, né? Ou seja, apenas um local no Brasil pode ser considerado como um indicador muito alto. Mas nós temos diversos estados, né, com IDH altíssimos, né? E aqui eles estão na sequência, tá, pessoal? Todos eles, inclusive o Distrito Federal.
A sequência que está aqui é uma sequência de ordem de IDH, de índice, tá bom? Então, significa que o Distrito Federal é o que tem o maior IDH do Brasil e nós temos Alagoas com o pior IDH do Brasil, né? Embora ele esteja ali dentro do IDH médio, certo? Então, você vê ali o IDH muito alto, diversos estados, né? IDH médio e baixo, e muito baixo, nós não temos hoje nenhum estado no Brasil com esse IDH, né? Bom, olhando para cá, você pode falar, bom, nós temos médio, alto e muito alto. Nós podemos, então, nos considerar, se nós não temos baixo, pessoal, nós já não consideramos como países subdesenvolvidos, embora nós estamos em desenvolvimento, né? Nós somos um país em desenvolvimento, porque nós temos taxas de IDH relativamente crescente. E quando eu digo crescente, é porque é o seguinte, nós vamos agora comparar com o processo que nós temos, né? Nós estamos crescentes porque esse aqui é o quadro de IDH que sai, que é de 91, 2000 e 2010, tá bom? 3 décadas de acompanhamento do IDH do Brasil. E hoje nós somos considerados um país em desenvolvimento. Por quê? Porque quando você olha para esse gráfico aqui, você vê uma bagunça. Não é nem um gráfico, desculpa, né? Esse quadro é uma bagunça. Você não consegue olhar para ele e tirar essa informação. Eu sei dessa informação porque eu já analisei esses dados. Mas do modo que ele está organizado e o modo que ele está apresentado é ruim. Porque olha só, muito alto, ali nós temos as colunas, e você vê o DF ali, né, o Distrito Federal, depois você passa ali para o outro e você começa a fazer uma tentativa de comparação entre eles, e você não consegue perceber o crescimento, porque todos os dados estão misturados, né? Então, assim, embora os dados estejam aqui sendo colocados fortes para a gente, o processo de análise dele está difícil, né? Mas você vê aqui, você olha e tenta entender alguma coisa, né? E essa é uma função muito importante, né, do desenvolvimento. Como é que vai ser a saída desses dados, né? Quando eu olho para cá, embora eu conheça, eu considero. É horrível o modo de sair. Mas, gente, quando você analisa esses dados, você vai saber. O Brasil é um país em desenvolvimento porque de 91 para 2010 nós tivemos uma mudança crescente do IDH. Dá para perceber, olhando para esse quadro? Não, né? Deixa eu botar um outro quadro para vocês. E agora, melhorou? Né? Já me deu uma melhorada, né? Porque agora eu já estratifiquei aí pelo ano, né? E dentro de cada ano, você vai ver ali os estados, né? Então, vamos lá, em 91, olhando para 91, o que é que nós temos? Então, ali nós temos muito alto, né? Primeira coluna, alto, médio, baixo, muito baixo. Olha como é que está em muito baixo. Nós tínhamos que colocar em 2 colunas para poder apresentar o dado, né? Nós temos ali a maioria dos estados do Brasil em 91, eles estavam com um índice de um IDH muito baixo, né? Muito baixo. O nosso índice, o estado que tinha o maior índice de IDH, ele estava em médio, né? Que é o Distrito Federal, né? E baixo, todos os outros, ali, diversos outros estados, inclusive São Paulo, né? Que é considerado também um estado de Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Olha só, estados da região sul e sudeste, tá certo? E muito baixo, muitos estados do centro-oeste, todos os estados do nordeste e todos os estados do norte, né? O que é que vocês concluem com isso, né? Isso em 91. Ok, vamos passar agora para 2000, né? 2000, se você olhar ali, vamos começar logo a olhar para o pior, né? Vamos lá para o muito baixo. Gente, muito baixo, nós só temos 3 estados. Em 91, nós tínhamos todos os estados do Nordeste, no muito baixo. Praticamente todos, a maioria dos estados estavam no, com IDH muito baixo. Em 2000, veja só, muito baixo, nós só temos 3, né? Inclusive o Piauí está lá ainda, continua, né? Em 2000. Baixo, nós temos muitos estados ali,
já não é a maioria, né, porque a maioria já foi distribuída entre alto, médio e muito baixo, mas nós temos muitos estados ainda concentrando, né, dentro dos estados concentrando, tem uma concentração muito grande nos estados em baixo. Médio, ali nós temos diversos estados, e alto nós temos lá 2 estados apenas. Ok, vamos lá para 2010, né? 2010, quando você olha, aí você já tem uma visão bem melhor, né? Pelo menos dos muito baixos e baixos, nós não temos mais ninguém. Todos os estados do Nordeste saíram de muito baixo e partiram agora para médio ou então para, deixa eu ver aqui, confirmar, não, né? Todos os estados estão no médio, né? Todos os estados do Brasil, eles estão com IDH médio, né? Então, assim, esse modo de saída de informação já melhorou bastante o nosso entendimento, né? De pobreza, entendimento de evolução, de IDH, né? Isso também leva a gente a entender o seguinte, olha, existe alguma coisa que está sendo feita que está melhorando o IDH. Se nós estamos vendo que de 91 até 2010, o IDH, né, foi responsável por tirar todos os estados do Nordeste de muito baixo e colocar todos eles no médio, o que é que foi feito? Nós temos registro desses dados que foi feito do IDH? Porque se nós tivermos, nós temos como ter, é aquela nossa possibilidade de olhar pela porta. Vamos olhar, abrir a porta, vamos olhar. Ah, então isso foi feito, aquilo foi feito. Vamos manter, ou vamos melhorar, ou não vamos fazer mais, né? Então, esse aqui é um modo de ver. Mas tem uma outra forma também, né, gente? Se eu apresentar dessa forma aqui, veja só, nós temos a comparação, né? Para quem gosta, prefere os gráficos, né? Visualmente falando aqui, você tem a comparação aqui, olha só. O primeiro gráfico, né? Mais à esquerda, ele tem ali o gráfico de 91, né? E você vê como é que está a curva frente ao IDH. Ou seja, é crescente a quantidade de estados com IDH muito baixo, né? Já em 2010, você já vê que existe ainda uma grande alta, né, na parte de baixo, mas você percebe que já existe uma saída da última coluna, né? Quase não existe mais estados lá. E quando você chega em 2010, você já percebe um outro movimento da curva, que é o movimento de descida, né? O declínio da curva, né? Analisa aí, entende? Olha só para esse dado e vê. Gente, alguma coisa foi feita que deu certo. Alguma coisa deu certo durante esse período que fez com que o IDH do Brasil, dos estados do Brasil, melhorasse. Entende? Então, se alguma coisa foi feita, alguma coisa deu certo, alguma decisão foi tomada de forma correta, né? E aí você analisa o que é que foi feito, entende? Entre 91 e 2010. O que é que foi feito para que a gente conseguisse isso? Né? Onde é que estão esses dados registrados? Né? Que tipo de ações foram tomadas, aqui no caso, por governantes, né? Para poder melhorar e diminuir aumentar o IDH. Lá naqueles fatores que eu falei da análise ambiental, ações políticas, ações econômicas, socioeconômicas, demográficas, tá bom? Com certeza houve mudança naqueles aspectos ali que saíram interferindo nos demais, né? A população mudou, o crescimento da população, como é que tá, né? E eu falei para vocês lá que o IDH ele tem 3 indicadores, né? Ele tem 3 eixos: educação, saúde e longevidade, né? Dentro esses três eixos aí, claro que não é apenas um único índice, tem diversos índices. Por isso que eu falei para vocês que tem a tabela do download que eu mostrei para vocês do Atlas Brasil, porque lá você vai pegar todos os índices que você imaginar, tá bom? Todos, desde 91 até 2010. E subdividido em tudo. Então, assim, ele tem com base no IBGE, né? As taxas de mortalidade, taxas de natalidade. Tudo isso está calculado dentro desses 3 únicos índices, tá? E aqui, pessoal, eu trago só para vocês ver, né, a título de curiosidade, tá bom? O IDH do Piauí, tá bom? Então, assim, em 91, né, o IDH do Piauí em termos de municípios, tá bom? Só para um tipo de curiosidade. Veja como é que está aqui a nossa
nossos gráficos, né? Dos 224 estados, 224 municípios do Piauí, em 91, pessoal, nós tínhamos 223 estados com índice de um IDH muito baixo. E, pessoal, nós tínhamos IDHs de 0,100, tá? Se você olhar na tabela, lá, você vai ver isso. 0,100. Muitas cidades com esse IDH. E nós temos apenas uma ali com bom, né? Desculpa, baixo, né? Que era Teresina, né? Avançou-se ali alguns anos, né? Quando você chega em 2010, você ainda vê um índice muito alto, 217 estados, cidades com um IDH muito baixo, né? E ali algumas cidades conseguiram sair do muito baixo e foram para baixo, né? Mas são pouquíssimos, 6 cidades saíram de muito baixo para baixo, né? E ali tem aquelas principais cidades do estado, Floriano, Parnaíba, Picos, tá? Que foram para aquela para baixo, né? Avançaram, né, no indicador e foram para um indicador baixo. Em 2010, nós já temos uma mudança maior, né? Nós já tivemos aí uma mudança grande de estados que saem de um indicador muito baixo e vão para baixo, né? Ou seja, não está bom ainda, mas já melhorou, né? Então, assim, o que que houve entre 2000 e 2010 que conseguiu tirar muitos e muitos estados? Vamos considerar ali, né? 170 estados saíram de um indicador muito baixo e partiram para um indicador baixo. E quantos e por que ali em cerca de 38 cidades saíram, né, de um indicador que era muito baixo e saltaram para médio ainda mais. Eles tiveram um avanço superior demais, né? Porque eles pularam um nível do índice, né? Saíram de muito baixo e pularam logo para médio e não para baixo, né? O que foi que houve, entende? Gente, o IDH, ele tem um índice de pobreza, entende? Ele discute a pobreza. Então, se você está observando esses indicadores, tá bom? Se você está observando que existe uma melhora, embora não boa, né? Não ideal, mas se existe uma melhora, né? Significa que algumas ações estão sendo tomadas, né? Nós temos que saber que ações são essas. Nós não vamos conseguir tomar decisões se nós não sabermos e não conhecermos o histórico de ação que é feita durante esse período, porque senão, como é que nós vamos chegar a avaliar as alternativas? E o processo de tomada de decisão é um processo de avaliação de alternativas, né? Alternativas, como eu mostrei lá, avaliação de cabines, avaliação de portas, certo? Nós temos que ter dados que nos mostrem que uma porta é melhor do que a outra, né? Nós temos que ter dados que orientem que a possibilidade de dar certo em uma porta é maior do que uma outra, né? Certo? Então, assim, aqui é um dado de curiosidade do Piauí, então nós temos aí, a intenção aqui agora em 2020, né? Nós deveríamos ter o censo, e foi adiado para 2021, a intenção e a possibilidade de que muitos dos estados do Piauí saiam de baixo, né? E pulem para médio, né? É muito grande, né? E também de muitos estados, de talvez de algumas poucas cidades, saiam de baixo e pulem para alto, tá? Só para também saber, né? A cidade ali com índice alto é Teresina e Floriano, tá? As demais cidades, né? Parnaíba, Picos, essas cidades maiores da região, elas estão no médio. Pessoal, e não esqueçam, IDH, ele tem base naqueles 3 indicadores: educação, saúde e renda, tá bom? Eles têm, tá envolvidos aí, educação, saúde e renda. Educação, saúde e renda. Essa é a ideia esse é o conceito os índices que influenciam a, o conceito de pobreza para a maioria dos países, né? E para os países que se baseiam no IDH, tá?
Esses indicadores, né, educação, saúde e renda, tá, eles precisam ser feito acompanhamento, tá bom? O próprio IDH, ele permite que a gente faça ali uma comparação entre as cidades. Se você pegar, vamos lá, por que que Floriano, que não é capital, né, tem o IDH, tem o IDH alto, junto com Teresina, que é capital, e outras cidades que também não são capitais, não estão. Por quê? O que foi que houve, o que foi que gerou, o que foi que aconteceu na cidade de Floriano para que ela conseguisse esse indicador, né? Então, isso favorece a comparação e favorece depois o processo de tomada de decisão. Porque se eu pego Floriano como uma cidade que não é capital, né? E aí tem esse contexto. É, cidade que não é da capital e outras cidades que também não são da capital. Que tipo de ações foram tomadas em termos públicos, em termos privados, naquela região que favoreceu o aumento de educação, renda e saúde, né? E o que foi feito nas outras cidades que não conseguiu chegar igual a Floriano, entende? Então, isso é um processo de comparação e como o IDH coloca, né? Isso é um estímulo para a melhoria, porque você consegue avaliar as suas ações, né? As ações de um governo com as ações de outro governo, as ações de um prefeito com as ações de outro prefeito, as ações de uma organização com as ações de outra organização. E dizer, bom, aquela cidade está naquele ponto porque eles conseguiram desenvolver bem isso, isso e aquilo. Fizeram e tomaram como política isso, isso e aquilo. E aquela outra. Ela até tentou fazer isso, mas ela, devido a determinadas situações, não conseguiu implementar, né? Então ela consegue fazer uma comparação e contribuir para a tomada de decisão, certo? É, é, a, a, ainda, né, o IDH ele faz essa orientação. Ele orienta, então, se o IDH ele é um índice que é aceito pelos países em termos de classificação de países como desenvolvidos e ou subdesenvolvido e em desenvolvimento, países pobres, países ricos, né? Ele pode orientar então as nossas ações. Então, o processo de tomar a decisão para qualquer ação que venha influenciar nesses três indicadores são necessárias. Vamos supor, né? E aí sendo bem instrumental. É, se eu sei que tem uma coisa que eu possa fazer, mas que a coisa que eu estou fazendo não melhora a minha vida para nada, por que que eu vou ficar fazendo? Se eu sei, vamos supor, que eu posso melhorar minha vida acordando cedo. Coisa bem simples, né? Se eu sei que acordar cedo melhora minha vida, melhora minha vida, melhora minha vida. É uma certeza, é algo que já está certo, já foi feito estudo, enfim, tô colocando um exemplo, tá, pessoal? Tá certo isso aqui, acordar cedo, e melhor ainda, acordar antes das 8, né? Entre 6 e 8. É o melhor horário para acordar para ter um melhor desempenho na vida, no dia a dia. Se eu sei que isso acontece, se entre 6 e 8 é o melhor horário para melhorar o desempenho durante o dia, por que que eu estou acordando às 10? Por que que eu acordo em outro horário? Por que que eu acordo só de tarde? Né? Então, assim, se existe uma indicação, por que não segui-la? Se existe já determinações, por que não segui-la? Enquanto a ideia de pobreza não for modificada, e eu digo que ela não foi, enquanto ela não for modificada, é porque ela já houve modificação. Porque antes do IDH, certo? Existia uma outra medida de pobreza, que era a PIB. O PIB que determinava quem eram os países, os estados pobres e ricos. Antes era o PIB. O PIB ainda existe, o PIB ainda é um indicador, ele é colocado ainda pelos economistas, e sim, ele não foi cortado dessas possibilidades, mas ele não é mais apenas o PIB. Hoje nós temos o IDH, é um contraponto do PIB, certo? O IDH, ele é uma outra forma de ver a pobreza, de ver o desenvolvimento. O PIB existe, ainda são feitos muitos estudos com base no PIB, mas não é só o PIB, tá?
Então, quando eu digo assim, que enquanto não for surgir uma nova modo de ver a pobreza, talvez o IDH seja o principal. E para se ter um IDH alto, nós temos ali os três elementos do IDH: longevidade, educação e renda, né? Renda, saúde e educação, tá bom? Então, esses elementos aí, eles colaboram para ter um IDH alto. Gente, se eu sei que esses três elementos são elementos fundamentais para isso, eu tenho que tomar decisões para melhorar esses indicadores, melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a longevidade, que a longevidade permite que as pessoas vivam mais. Aumentar a educação. O que é aumentar a educação? Permite que as pessoas tenham um grau de educação alto. Vocês hoje mesmo aqui, educação à distância, vocês teriam essa oportunidade de estar fazendo um curso superior se não fosse por meio da educação à distância? Alguns sim, outros talvez não, outros talvez não pudessem sair das suas cidades. Significa que a opção, a alternativa da educação à distância, ela colabora para o IDH, né? Ela colabora para isso. Tá? A outra forma, renda. Se eu sei que a renda, aumentando a renda das pessoas, mantendo a renda das pessoas num nível alto, permitindo que elas o material necessário para suas vidas, aumenta o IDH, eu tenho que desenvolver ações para isso. Gente, nós tivemos ações de empreendedorismo aí ainda hoje acontecendo à torta e à direita. Tá bom? Direto, direto. Por quê? Porque o empreendedorismo aumenta a renda das pessoas. Pelo menos para algumas, aquelas que conseguem, né? Possivelmente, agora, nesse período, né? Período de pandemia, nós vamos sofrer aí uma falha. E aí vocês podem ser daqui a uns 5, 6 anos ou 10 anos, quando os dados surgirem, né? E você poder fazer novamente essa comparação que eu fiz aqui, você vai ver que um processo de pandemia, um processo de doença, né, de adoecimento de uma sociedade como um todo, ela interfere no IDH. Porque quantas pessoas não morreram? Porque assim, as mortes com guerras continuam. As mortes com as demais outras coisas continuam. E agora nós temos também mais mortes com é, Covid, né? E são faixas etárias diferentes. E isso influencia diretamente na longevidade, né? Faixa, porque o cálculo da longevidade ele tem essa influência, né? Então, pessoas que nascem, pessoas que morrem, a idade das pessoas morrendo e nascendo, tá bom? Então, existe isso daí. E a outra, renda. Nós tivemos que parar uma economia como um todo. Países pararam, cidades pararam, estados pararam. Isso afeta a renda? Claro que afeta, né? Claro que afeta a renda. E se afeta a renda, vai afetar no indicador, sim, vai afetar no IDH. Então pode ser que daqui a algum tempo, quando a gente chegar com esses dados, nós vamos ter lá que durante um período específico, nós tivemos alguns países, alguns estados, algumas cidades podem ter diminuído de IDH devido a alguma coisa que aconteceu. E aí nós temos que ter na memória organizacional o processo de pandemia iniciado no ano de 2019 e que está se estendendo até aqui, meados do ano de 2020. Tá? Esse processo nós temos que saber que aconteceu durante esse período, porque com certeza vai influenciar no IDH de alguns locais. Tá? Ele tem que ser lembrado, e como eu falei, né, existe aí as orientações, os conceitos relacionadas à saúde, educação e renda. E isso daí, nesse conceito, tá, ele está ligado nesse livro, que não é nem no livro praticamente, mas é nesse autor, que é o Amartya Sen. Amartya Sen, ele é um dos desenvolvedores desse IDH, tá, do Índice do Desenvolvimento Humano, tá? Esse indiano que foi Prêmio Nobel de Economia, tá? E criou o livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, né? Resumindo o Amartya Sen coloca, é que para os países serem países desenvolvidos, eles têm que permitir as liberdades das pessoas, liberdades civis, liberdades econômicas, tá? Liberdades de educação. Os estados, o poder público, ele precisa permitir, precisa aumentar o índice de educação, o índice de renda, o índice de longevidade,
para que aqueles países ali possam ser considerados como desenvolvidos, né? Uma pessoa educada, uma pessoa bem educada, uma pessoa com formação formal certa, ela tem uma capacidade maior, por exemplo, de receber maior renda. Se ela recebe uma maior renda, ela tem condição de tomar alguns tipos de decisões na vida dela que favoreçam a vida dela mais longa. A saúde, por exemplo, ela pode ter um acesso à saúde melhor, tá? E para isso também existe aí esses programas e o público, né? O público em termos do público que não é privado, né? O público acesso à educação, à saúde, tá bom? E à renda, né? Educação, saúde e renda, né? No Brasil, ele foi colocado aqui ao longo da década de 2000 a 2010, né? No caso até hoje ainda, porque nós temos a permanência do programa do Bolsa Família. Então, assim, se você parar para analisar, nós vamos ter que chegar até a essa decisão. E aqui nós estamos falando agora já de decisão. O processo de decisão por utilizar um programa de transferência de renda para diminuir a pobreza no Brasil, tá bom? Foram 15 milhões de famílias saídas da pobreza, né? 30 milhões de pessoas que conseguiram sair da pobreza aí por meio desse programa. Esse programa Bolsa Família, ele está ligado diretamente ao IDH. O Bolsa Família, ele exige que as famílias beneficiadas mantenham crianças na escola, façam a frequência da, da saúde, né, da saúde mensalmente e em todas as campanhas que existem do poder público, né, de vacinação e de acompanhamento médico e nutricional, saúde, educação e que para receber as transferências de renda, né? E aí ele também exige ainda outras coisas, né, relacionadas por exemplo, crianças não podem estar trabalhando, né, para aquela família ali ser considerada elegível para uma participar do programa. E a criança não está trabalhando por qual motivo? Só simplesmente porque não quer? Não, porque os estudos colocam que crianças que trabalham, elas tendem a diminuir a capacidade delas intelectual, né? Então, vamos supor, uma criança que ajuda os pais. Gente, não confunda trabalho infantil com o trabalho dentro de casa simples. Por exemplo, lavar uma louça, varrer sua casa, né? Isso não é trabalho infantil. Tá? Não é. O trabalho infantil ele tem regras, ele tem critérios, né? Então, se o trabalho, a criança está vinculada ao trabalho a determinado tempo por dia e tem uma função ali, é uma função econômica, isso é o trabalho infantil, né? Trabalhos de educação, por exemplo, você está ensinando seus filhos a varrer casa, a contribuir para você nos afazeres domésticos, isso não é trabalho infantil, tá? Então, o trabalho infantil, ele tira a energia da criança, ele faz com que a criança deixe de ir para a escola, ele faz com que a criança vá para a escola, mas que a criança chegue na escola cansada e já não produza mais nada. Isso daí interfere onde? No índice de educação. Interferindo no índice de educação, os demais vão ser afetados. Então, por isso que o trabalho infantil é um dos critérios de exclusão de famílias do Bolsa Família. Tá? E o Bolsa Família foi o programa de transferência de renda, né, que embora é, ele juntou, né, para quem não conhece, ele juntou diversos outros programas de transferência de renda em um único, né, em um global, né, o que tinha antes de separados foi juntado e colocado em um único só. E ali ele atende diretamente os três indicadores do IDH, né, e se ele atende o IDH, ele está ali favorecendo aquela ideia do desenvolvimento como liberdade colocada pelo SEM, tá? Pessoal, eu mostrei tudo isso para vocês entenderem como é complexo essa ideia essa parte de análise e até chegar ao que nós chegamos aqui agora, que é o processo de tomada de decisão. Nós falamos de pobreza lá no começo. Nós começamos a analisar situações de índices de pobreza, identificamos critérios, indicadores, falamos que esses indicadores precisam ser trabalhados e chegamos até a alternativa. Só existe o Bolsa Família para sair da pobreza? Não. Só existe esse programa sendo colocado em execução? Não, claro que não. Com certeza o IDH não melhorou apenas pelo Bolsa Família, pessoal. Não estou dizendo isso, tá?
Ele não melhorou só pelo Bolsa Família, ele melhorou por outras ações também que foram colocadas. Vocês viram aí que nos últimos anos nós tivemos aí uns incentivos ao empreendedorismo, né? Empreendedorismo local, o MEI sendo colocado, facilitado, diversas pessoas sendo, diversas atividades econômicas e ocupações podendo se caracterizar como um microempreendedor individual, e essas pessoas conseguiram ter acesso a créditos, tá? E eles tendo acesso a crédito, eles conseguem ali também investir nesses negócios. A intenção é que se eu estou investindo, eu estou conseguindo ter um lucro em cima disso, né? Melhorando minha renda, tá bom? Então tem tudo isso, né? Os investimentos de educação, né? Que não é, olha só, agora não estamos falando mais de educação de Bolsa Família, estamos falando agora de educação superior. Nós tivemos nos últimos 10 anos aí o Reúne dentro das faculdades, dentro das universidades. Nós conseguimos agora ampliar a capacidade dos estados e do Estado brasileiro e dos estados, né, dos governadores dos estados, das unidades federativas, com ampliação de educação à distância. Isso tudo facilita, melhora o desenvolvimento, né, e a ampliação do IDH. Então, assim, são diversas ações que foram tomadas, que foram escolhidas dentre as que tinham das possíveis, porque, veja só, só da educação à distância, né? Eu tenho duas opções. Eu preciso aumentar o grau de instrução formal superior das pessoas. Eu posso escolher o quê? Bom, vamos ter que construir universidades. Então, vamos supor, vou para Piauí. Nós temos 224 cidades. Como é que eu vou atender a 224 cidades construindo universidade em cada uma delas? Ou então ali pelo menos numa região próxima, né? Vocês acham isso viável? Vocês acham que é possível? Olha, é possível, né? Vai ter um gasto de recurso grande? Possivelmente. Será que nós vamos ter recursos humanos em termos de professor para isso? Possivelmente vai ter que ter muita gente e a gente não sabe se existe essa quantidade de professores disponíveis para essa quantidade de universidades que seriam criadas. Mas aí nós temos a outra possibilidade. Nós temos agora bom, se existe uma modalidade presencial e existe a possibilidade de fazer a modalidade EAD, será que seria interessante utilizar EAD? A cidade lá do interior do estado do Piauí, uma cidade pequena, que não tinha condição de ser montada uma universidade. E se chegasse até ela um polo de educação à distância, da UFPI, ou da UESP, né, ou do IFP, se chegar até lá, facilita? Claro. Nós vamos conseguir atingir o objetivo, que era melhorar a educação formal superior das pessoas, da população? Vamos conseguir. Nós vamos gastar mais ou vamos gastar menos com a construção de um polo ou a construção de uma universidade? Bom, a construção de um polo é bem menor, porque um polo é menor. E se nós utilizarmos, além do polo, nós utilizarmos a parceria das prefeituras, como escolas públicas municipais, reduz ainda mais. Nós vamos ter mão de obra capacitada em termos de professores para dar aula? Vamos, porque o professor não precisa se deslocar até o polo. Nós vamos gerar renda para essas pessoas? Vamos, nós vamos gerar renda para o professor e nós ainda vamos ter as funções outras, como tutores. Os tutores precisam estar onde? Podem estar em cidades variadas. Então vejam aí que das duas opções que tinha de fomentar o ensino superior formal da população, a construção de universidades, né, universidades em diversas cidades, ela se torna onerosa e às vezes inviável para o poder público. A outra opção, que era a construção de polo de educação à distância, elas permitem, elas favorecem, diminuem o custo demais. Então, hoje, o estado do Piauí, por exemplo, ele tem uma intenção de fazer com que o programa de educação à distância do governo, né, atenda a todas as cidades do Piauí, ou seja, 224 cidades. Em 224 cidades do estado do Piauí, o governo do Piauí quer colocar um polo de educação à distância. Eu digo isso para vocês porque eu sou coordenador de tutoria no NEAD da UESP.
E hoje nós já temos 120 polos, né? 120 polos. Ainda falta aí mais outros 120 para poder é, alcançar a quantidade de polos que o Estado quer, certo? É, é uma possibilidade menos onerosa do que outras? É, tá bom? É bem menos onerosa, né? É uma alternativa, foi uma escolha e está sendo colocada em prática, né? Se isso está influenciando no IDH, nós veremos, né? Nós veremos, em breve nós vamos ver os números, nós já podemos ir atrás de números aí para poder verificar se essa alternativa foi a escolha correta, tá? Tá? Mas assim, o que eu estou chegando à conclusão com vocês é, nós vimos aí esse processo inteiro de tomada de decisão, vimos que ele acontece, que ele pode acontecer, e que nós temos que ter locais para guardar esses dados, armazenar esses dados para facilitar esse acesso. Gente, o Bolsa Família tem dados guardados específicos dele para analisar todo o processo que eles tiveram. A educação à distância do estado do Piauí também. A educação à distância do governo federal também. Basta que a gente acesse esses dados e analise como é que está sendo o andamento, né? Porque a gente tem como comparar os resultados com as decisões tomadas, tá bom? Sem guardar dados, sem armazenar dados, acabou o nosso entendimento. Você vai abrir a porta, vai olhar e vai ver simplesmente um vazio. Você vendo um vazio, você não toma decisão. Você vai ter no mesmo grau de insegurança, no mesma falta de precisão de informação, do que você olhar apenas para uma porta em branca, tá bom? É, eu queria falar com você sobre isso, né? Então, assim, só para a gente concluir essa aula. Então, assim, o que que é decisão, né? A decisão, ela é o processo de escolha. Então, a decisão que nós estamos falando aqui é a escolha. E a escolha, ela é feita com base em análise de dados. E os dados que eu estou falando são dados de resultados. Tá bom? Nós temos que fazer essa decisão, essa escolha dessa alternativa por meio de análise de dados. Se não fizermos isso, pessoal, nós estamos tomando decisões com base no achismo, tá bom? Colocando em risco recursos financeiros que nós temos, recursos materiais, força de trabalho, tudo em vão, né? É, é, Quando a gente fala para a gente não colocar esse risco, nós temos que passar primeiro pela intenção da análise da realidade. E a análise da realidade a gente faz com base naquela análise ambiental que eu mostrei para vocês lá no começo. Tá? Nós temos relação. Então, assim, o sistema, a ideia da tomada de decisão, ela tem que estar com base na análise ambiental. Ela tem que permitir que a gente consiga fazer essas correlações. Tá? Por isso que eu falei para vocês que essa primeira aula aqui era para a gente ver, e nós estamos falando de organização, nós estamos falando de tomada de decisão. Nós não falamos de sistema. Vocês que melhores do que eu podem me dizer como é que o sistema tem que ficar feito. Mas eu, talvez melhor do que vocês, possa dizer para vocês se aquele sistema atende à minha necessidade de análise ambiental ou não. Tá? Por isso que nós temos que estar como parceiros, tá bom? Parceiros. Nós temos que estar juntos. Os sistemas e a gestão, eles andam juntos hoje, né? Se nós temos essa compreensão da realidade, tá bom? Nós temos aí como fazer indicativos, identificar os índices, né, dos determinados problemas que nós estamos avaliando, tá bom? Para identificar a melhor forma de resolver e que essa forma seja bem eficiente e bem eficaz, tá bom? Ou seja, a gente consegue resolver em curto espaço de tempo, em curto eu digo, dependendo do problema, claro, né? Em curto espaço de tempo e de uma maneira bem certeira, tá certo? Gente, era essa nossa aula de hoje. Vocês viram aí como é que é complexo essa análise que a gente tem que fazer e a gente só faz essa análise com base em dados, né? Os sistemas precisam nos trazer relatórios de saída que favoreçam a nossa análise. Vocês viram lá que eu fiz a comparação, né? Propositalmente coloquei uma tabela, um quadro que me atrapalha a análise das pessoas, e depois eu modifiquei para alguns quadros que melhoravam até chegar nos gráficos que resumiam, tá bom? Então, assim, a preocupação com esse tipo de saída é muito grande, tá bom? Quem vai tomar essas decisões, vocês não conhecem exatamente a pessoa, tá bom? Vocês não sabem como é que ela desenvolve melhor a tomada da decisão, então, por isso, vocês têm que, pelo menos, permitir que saiam dados em forma de tabelas, gráficos mais sintéticos,
né? Outros não, outros mais complexos. Porque, por exemplo, como é que nós iríamos saber que os estados do Nordeste, né? Os estados do Nordeste todos estavam com um índice muito baixo se nós apresentássemos ali apenas um gráfico com números. Esse dado tem que ser possível que a gente utilize e identifique. Mas esse gráfico aqui, esse número aqui, esse número 27, o que compõe esses 27? Ou então, né, esses números 10, o que compõe esse número 10? Pode ser 9 estados do Nordeste? 5 estados do Nordeste? 2 estados do Nordeste? Né? Então, nós temos que favorecer. O pensamento do sistema ele tem que estar ligado para isso. Tá bom? E isso eu estou falando para vocês como uma pessoa que precisa tomar decisões. Tá certo? Bom, vamos encerrar por aqui a nossa aula, né? A partir de agora, nós vamos ter apenas mais uma última parte dessa aula, que é a parte sobre os objetivos organizacionais do sistema. Em geral, nós vamos resumir tudo isso que nós vimos aqui agora, tá bom? Em alguns objetivos específicos. Esse conteúdo que nós vamos iniciar, que é os objetivos organizacionais, vocês vão encontrar ele no livro do Laudo e Laudo, do livro Sistema de Informação Gerencial, tá? Porque é um livro que a gente utiliza na administração e possivelmente vocês também utilizam aqui no curso de vocês para essas partes mais simples, né? Parte de programação não dá, tá bom? Obrigado, boa aula, gravem aí, guardem esse vídeo, se precisar assistir novamente, pode assistir. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com os tutores e comigo pelo e-mail que já foi disponibilizado, tá bom? Abraço, pessoal.